nada agora, mas quem vai afirmar isso vai ser a polícia. Então, ele, mas você acha que eu vou ser preso? Eu falei, só a polícia que vai dizer. Ele perguntou isso pra você? Você acha que eu vou ser preso? Isso. Só que ali no calor da emoção, a gente procurando, aí a gente não pensa ali na hora, né? Porra, o assassino tá aqui do nosso lado. Não pensa. Aí depois, agora que foi passando, aí que eu comecei a ficar pensando, falei, caraca, cara, ele tava ali do meu lado, me dando sinais, mas eu não consegui pensar, raciocinar que era ele ali naquele momento, entendeu? Michael, que atrocidade. Eu quero saber das meninas, das filhas. Elas estão com vocês? Como que tá a cabeça dessas crianças sem a mãe e agora sabendo que o pai já está preso, né? Ele foi preso em dezembro do ano passado, está sendo julgado. O júri está começando hoje. Como é que estão suas sobrinhas? Então, elas estão com a minha mãe. Eu não consigo ir muito lá no quintal por causa disso. Eu não vou muito lá. Mas elas estão com a minha mãe. Inclusive, a minha mãe, semana passada, ela foi lá no Conselho Tutelar, que ela está tentando rever as guardas das meninas. E agora a minha mãe está tirando força de onde não tem para tentar dar um futuro melhor para as meninas, entendeu? Muito, merece muito. Inclusive, a minha irmã falou que a minha sobrinha de 11 anos, ela já está ficando um pouco depressiva por causa dessa questão, por causa dessa situação. Já está dando sinais. Quantos aninhos ela tem? 11. A mais velha tem 11 e a mais nova tem 7. Entendeu? Michael, só um instantinho, Hernani. A Camila tá te ouvindo, mas eu sei que você quer fazer uma pergunta. Se for pro Michael, eu posso repassar. A gente está discutindo. Eu quero falar com a Camila. Antes, Renata, eu vou colocar aqui mais uma vez um trechinho da fala desse homem apontado como o assassino cruel da própria esposa, um monstro. Coloca para mim mais uma vez a fala dele tentando enganar a Record e o nosso público, além da família. Vamos ouvir. Ela trabalhou na minha loja, ela trabalha na minha loja, largou às 5 horas da tarde, né? Eu fui buscar as crianças no colégio e ela foi para casa, né? Chegamos em casa, se encontramos as crianças, né? E ela, as crianças se arrumaram para ir pro jiu-jitsu, eu levei e ela continuou a ficar em casa. Quando foi por volta de umas 8 e pouca da noite, voltamos para casa. Eu e as crianças, chegamos em casa, ela já não estava. 11 dias, né? Sem saber por onde ela anda. Ele elaborou um roteiro diabólico. E aí eu quero saber da Camila, irmã da vítima, o seguinte. Camila, no dia que ele deu essa entrevista aqui para a Record, vocês estavam acreditando ainda nele ou já começava a pairar uma suspeita? Boa noite. Boa noite. Ainda estava acreditando, porque era praticamente 24 por 48 horas conosco. Então ele estava ali o tempo todo. Vira o Karine em tal lugar, vamos lá. Ele ia junto. Vimos em tal lugar, ia junto. O tempo todo chorando, comovendo a gente, falando que se ela voltasse, seria a realização do sonho dele. Do jeito que ela viesse, ele queria ela. Então a gente estava acreditando, né? Porque ele conseguiu nos enganar. Quando que vocês até um certo começaram... ponto, até a polícia descobrir que tudo era uma farsa. Exato. Vocês começaram a desconfiar em algum determinado momento ou só mesmo diante da revelação da investigação? Só diante da revelação mesmo. Só quando eu vi, eu acreditei só quando eu vi que de fato ele tinha ceifado a vida dela. Mas ele demorou para registrar o desaparecimento, alguns dias. Uma semana para registrar, porque ele tinha dito que ela ia fazer uma viagem com uma amiga, que ela tinha ido fazer uma viagem com uma amiga e que ficaria uma semana fora. Eu falei, se ela não entrar em contato em uma semana, não voltar, não retornar, a gente vai à delegacia. E ele o tempo todo chamando eu e minha mãe para ir à delegacia com ele. Você acredita que nesse período, então, que ela estaria fora com uma amiga, ela já tivesse sido morta? Com certeza. Alguém viu este homem durante as buscas? Alguém viu ele ter atitudes estranhas? Que só depois que a polícia falou, vocês começaram a montar um quebra-cabeça? Sim, eu comecei a observar ele. Quando o policial suspeitou, falou, né, que ele seria o suspeito por tudo isso, aí eu comecei a observar, mas sendo que eu tinha medo de falar e dar errado. E aí eu fiquei calada aguardando as investigações concretas para poder, né, a polícia vir prendê-lo. Que tipo de atitude, hein, ô Camila?
Ele já tinha dias que ele estava sumido, a outra das atitudes ele já estava com outra mulher, já tinha outra mulher, saía, ia para shopping, aí às vezes falava, vai dormir com as crianças hoje? Aí eu falava, hoje eu pego, senão tipo, pego elas amanhã porque hoje não dá. Então, através daí eu já comecei a suspeitar que realmente tinha alguma coisa errada. Porque como que a sua esposa está desaparecida e você entra num outro relacionamento tão rápido? Entendeu? Ele tinha certeza que era viúvo. Ele tinha certeza que era viúvo numa circunstância provocada por ele. Exatamente. E aí, esse tipo de comportamento me remete a um ser que muito provavelmente tem psicopatia. Não é possível. Vocês, analisando o contexto disso tudo, vocês começam a identificar, puxando na memória, comportamentos de fato de psicopata, de gente que não se preocupa com a dor alheia, de gente que acha que é mais inteligente do que a maioria, de gente que acha que consegue, né, montar uma história absurda e levar adiante. Hein, Camila? Sim, muito psicopata. Muito. Cita assim Hoje um exemplo. eu me sinto assim, enganada. Eu acho ele muito narcisista, psicopata, porque ele criou uma história, né? Ele foi muito assim, ele criou uma situação muito real, a ponto de eu acreditar, a ponto de todos nós acreditarmos, né? Ali no início, porque logo depois eu comecei a desconfiar, mas aí como é que eu vou acusar uma coisa que eu não tenho certeza? Então fiquei aguardando mesmo a decisão da polícia para poder ser uma coisa certa e graças a Deus ele está preso e a justiça vai ser feita. Amém, é o que a gente espera, Camila. Renata, e o andamento do julgamento para a gente finalizar, por gentileza, Renata? Como fica o desenrolar dessa história no tribunal? Pois é, Hernani, essa audiência, a primeira audiência sobre esse caso aconteceu então na tarde dessa segunda-feira e nós estávamos aqui no TJ por conta aí de um outro caso, aí encontramos aqui a família, a gente acompanhou esse caso, né, de uma forma até muito impressionante, porque o próprio assassino, o Alberto, que está no banco dos réus, falou com a nossa equipe no ano passado, então realmente a gente quis trazer aqui o desenrolar dessa história. Começa hoje, então, essa audiência, a primeira audiência do Tribunal do Júri. A próxima está marcada para novembro. E aí sim, o Alberto será ouvido, também ali os assistentes de acusação, outras testemunhas, acusação, defesa. Hoje foi só o primeiro dia, então, desse primeiro capítulo, né, dessa história aí, que parece que caminha para o encerramento, como a família disse aqui, pedindo justiça, né? O Alberto, o Eugênio, responde pelo crime de feminicídio, foi preso 19 de dezembro do ano passado, está aguardando, né, agora, então, o julgamento começando, preso. Então, a gente também vai acompanhar mais uma vez esse caso bem de perto, a família. Aqui eu quero agradecer a vocês por terem trazido, por terem lembrado, né, desse caso com a gente, né, a frieza desse homem, junto com as filhas, 2 crianças, falando ao vivo na Record, que estava ajudando a família a procurar a mulher que estava desesperado. E a família acredita que naquele momento a Karine já estivesse morta, já estivesse dentro de uma lata de lixo, num quintal de uma loja alugada, em Paciência. Então a família está aqui pedindo justiça. E 2 crianças, órfãs praticamente, né, que estão com a avó, que estão recebendo aqui o apoio dos tios, 4 irmãos, né, e estão aqui, um sustentando o outro. A gente vai acompanhar esse caso de perto, Hernani, esse também. Exatamente, Renata. Eu espero que você, nos próximos dias, entre neste programa ao vivo, dando a sentença e que seja uma sentença que, pelo menos, reduza um pouquinho a dor dessa família. É claro que confortar completamente, jamais, porque uma barbaridade dessa, as pessoas carregam até o último dia de vida, carregam lembranças boas, carregam trauma do problema, principalmente quando crianças ficam, né, para serem cuidadas pelos parentes. Renata, qualquer novidade é só me chamar. Outra história, gente, a polícia prendeu 2 homens suspeitos de atearem fogo numa viatura da Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro. Veja as imagens. Foi em Copacabana, na Zona Sul. Os criminosos saíram da comunidade Pavãozinho, esperaram uma van da guarda e aí, ó, jogaram debaixo do veículo um artefato, provavelmente uma granada de fabricação caseira. O
carro da prefeitura estava parado na Hilário de Gouveia. Deixa eu saber mais com a Giovana Faria, que tem os detalhes. Fala comigo, Giovana, boa noite. Oi, Hernani, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. A gente vê essa investigação e, inclusive, temos uma nova informação de um terceiro criminoso. Você comentou desses 2 presos, eles seriam o Juan Nascimento da Silva e também o Alexandro Cosmo Nunes. Eles 2 foram presos nos dias 30 e 31 de julho e hoje a gente tem o terceiro criminoso que está nesse momento, inclusive, na delegacia, prestando depoimento para que a polícia consiga, então, prosseguir com essas investigações, principalmente porque essa linha de investigação já aponta para pelo menos 5 envolvidos. A gente tem aqui, bem ao lado, o secretário de Ordem Pública, Marcos Belchior. Secretário, muito obrigado por falar com a gente. A gente vê que, de acordo com essa principal linha de investigação da Polícia Civil e por todas essas imagens que já